Aqui o André Kepp, Mark André Kepp, a origem da Terra, a história que nunca foi contada. Sem querer eu abri aqui e vi os crânios alongados descobertos em Paracas, no Peru. Sim. Aqui, ó, bem interessante. Nossa, olha só. Sim. É um crânio, assim, só para vocês terem, não sei se não dá para ver aqui porque tá muito longe, mas é como se fosse a Marge Simpson, assim, né? Um negócio Sim. gigante para cima. Deixa eu ver se o Gabriel consegue dar um zoom nesse aqui, meu querido Gabriel, aqui, ó, vamos ver. Aí, super zoom, hein? Ó lá. Tá vendo, ó? Que cabeção, hein? Sim. Isso aqui era totalmente diferente, né? Então, é uma outra raça. É uma raça anterior, não é a raça atual. Porque aí vieram os arqueólogos tradicionais e falaram, não, mas na África tem uma técnica de alongar o crânio, etc, etc, etc. E quiseram desacreditar essa descoberta. Mas a técnica de alongamento do crânio não produz um crânio como este. Este é um crânio de uma outra raça que viveu numa outra época da nossa terra. Esse é um crânio lemuriano. 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 Aquele crânio pra cimão mesmo, assim, né? Que legal. Aqui também, ó, vamos dar uma olhada. Agora eu fiquei curioso. Esse livro 3 aqui, a gente vai ter que lançar aqui, hein? Porque aí vai estar... vamos lançar, vamos lançar. Vou falar um tópico aqui, você vai responder pra mim. Existiram mesmo os gigantes no passado? Tem aqui, ó, recentemente foram divulgadas muitas fotografias na internet com ossadas de seres humanos gigantes. A maior parte dessas fotos constituem em montagens fotográficas. Teve isso ou não? Teve muitas montagens, mas os gigantes existiram porque o ser humano da Terra, de civilizações anteriores, era muito maior. E ele foi se tornando cada vez menor. Então, por exemplo, aqui mostrei fotos do homem de Cro-Magnon, que era um homem muito maior do que o ser humano atual, o Homo sapiens atual. Era ainda Homo sapiens, mas ele era muito maior. Então, nós tivemos civilizações com seres humanos maiores do que temos na atualidade. Inclusive, dinossauros. Vamos entrar nesse ponto. Belíssimo tema. O alossauro, ele come uma quantidade tão grande de alimentos por dia, 200 quilos, por exemplo, que se nós tivéssemos os dinossauros na atualidade, não haveria alimentos para eles. Eles morreriam de inanição. Eles existiram na época que o planeta era maior. Então, num planeta maior, com mais matas, com mais alimentos, eles podiam sobreviver. No planeta atual seria totalmente impossível. Então, eles também são uma reminiscência de quando o planeta era maior, e eles foram destruídos também por essa catástrofe. Então nós tivemos alguns cataclismas que destruíram todos os seres humanos, a fauna e a flora. Caramba, aqui tem uma parte dedicada, né, aqui, ó, aos dinossauros, aqui uma ossada do Triceratops. Olha que legal aqui, fósseis de homens, animais e plantas. Tudo isso é a origem da Terra, né? Então essa parte mais, né, da toda a biologia, que a escala evolui, muito interessante, né? Pena que não esse é o segundo e o terceiro vai ficar ali. Aqui tem uma parte que fala, uma belíssima pergunta para fazer um corte, Colhe. Por que os dinossauros desapareceram? Então, exatamente. Por causa do cataclismo. Então houve um cataclisma que destruiu todos os seres, inclusive os dinossauros. Só que em cada cataclisma o planeta foi se tornando menor. Então, por exemplo, o neto do Darwin fez uma descoberta muito importante, que num desses cataclismas se formou a Lua. Caramba. Então, não foi no último cataclisma, mas foi no cataclisma da Era de Bronze para a Idade dos Heróis, e aí o cataclisma foi tão intenso que saiu uma massa que formou a Lua, e a Terra foi George Darwin
que descobriu isso, e isso é verdade. Então, em cada cataclisma, eles foram tão violentos, e aí eu vou tomar a liberdade de fazer uma pergunta para... olhar no livro? Continuar nesse tema, mas uma pergunta que eu vou responder. Da questão dos cataclismas, por que eles ocorreram? E isso começam a ser dados assim muito reveladores. Guerras. O que destruiu a Atlântida, o Platão fala isso. Platão diz, houve uma guerra entre os Atlantes insulares e os proto-gregos. Está no texto de Platão, é só procurar Timeu e Crítias. Só que era uma guerra com armamentos tão poderosos ou mais do que as atuais armas nucleares. Foi isso que destruiu o planeta. Então, todos os cataclismas que aconteceram no passado foram por causa de guerras. Caramba, isso é uma revelação, né? Isso é chocante. Então, quando a gente vai descobrindo isso, porque, veja bem, eu não construí uma teoria da minha cabeça, assim, deixa eu imaginar. Sim. Eu li Platão. E o Platão falou, teve uma guerra. Só que aí eu tinha dados suficientes para entender que não foi uma guerra de arco e flecha, que foi uma guerra com armamentos muito avançados, porque se tratava de uma civilização muito avançada. Nossa, aqui tem bastante. Pode continuar, estou vendo o livro aqui. Não, então tem dados assim maravilhosos. E, por exemplo, você está numa parte em que tem obras artísticas que tem dinossauros. Sim. Por quê? Porque o ser humano conviveu com dinossauro. Isso é completamente contra a arqueologia clássica. Fala. Completamente. Todo mundo conviveu. Inclusive, quando saiu o filme do Jurassic Park, o que mais falavam era isso. Então. Impossível! E que delírio esse filme, né? Porque, lógico que o filme é uma história que pega um DNA lá do mosquito. Todo mundo assistiu esse filme. É um filme bem feito, muito bem feito. O primeiro, pelo menos, né? Os outros eu já não assisti mais. Mas, então isso é uma das coisas que escondem. Houve... Nessa, que você falou um nome em inglês na arqueologia perdida, Forbidden Archaeology. Legal. Aqui eu tô vendo várias coisas. Eu vi uma escultura aqui, deixa eu ver se eu pego aqui, ó. Rosto esculpido e presente nas ruínas em Lamanai, Belize, que é o que a gente estava falando aqui no começo da live, né? Essa história das pirâmides do Egito, da Ilha de Páscoa. Se você contrata um pedreiro hoje, em 2024, sai tudo torto, né? Não é verdade? É verdade. Eu coloquei um rodapé lá na minha casa que passou um Rolex no meio ali, aquelas emendas mal feitas que Deus me livre. E temos tecnologia, sim. Nossa Senhora. E como é que ia fazer um negócio antigo assim? Fica pelo menos um ponto de interrogação lá. Aí você vai ler nas revistas especiais, não, é que eles colocavam umas toras que rolavam, uns papos meio estranho, né? E pegando o que você está falando, no Camboja tem duas cidades magníficas, uma se chama Angkor Wat e outra se chama Angkor Thom. Você vê os rostos esculpidos na civilização, naquelas construções, uma coisa magnífica, uma coisa maravilhosa. E aí eles falam, e foi encontrado na selva, repleto de árvores, a população não conhecia essas construções e eles falam que foram os nativos que moravam em choupanas que fizeram aquelas construções magníficas. O que assusta não é só eles darem essas explicações idiotas. O que assusta é as pessoas acreditarem nisso. Legal. Eles ficam nessa e não. Eu tô vendo aqui, ó, vou ver se eu vou passar pro Gabriel para ver se ele põe na tela para vocês. Angkor Wat, que fica tem a cultura da Lemúria, né? Sim, exatamente. Cultura da Lemúria. Então, dessa primeira origem... tem alguma coisa que a gente pode ver no Camboja, então? Sim, no Camboja. Então, a Lemúria, deixa eu mandar aqui pra ele, toda a região que circunda o Oceano Pacífico tem construções da Lemúria. Então temos aqui no Peru, as construções do Peru eram da Lemúria,
E as construções do Camboja, então tudo que circunda o Oceano Pacífico. E, inclusive, na Ilha de Páscoa, os Moares da Ilha de Páscoa são também da Lemúria, que foi a primeira grande civilização, da qual surgiram todas as demais. Os Moares são aqueles meio amarronzados, assim, com meio alto, assim. Aqueles rostos gigantescos. E também aquilo ninguém sabe como foi parar aquilo lá, né? Sim, ninguém sabe como foi parar e chegou no seguinte ponto de ridículo. Deixa eu procurar um aqui para falar. Alguns arqueólogos começaram a tentar mostrar como aquilo foi levantado com cordas, como foi feito com martelo e cinzel. Agora, o problema não é só dos cientistas que alegam isso, o problema é das pessoas que acreditam. Vem uma obra tão magnífica e acha que foi o povo primitivo que fez, e não é nada disso, né?